meditar na palavra de Deus. O Alice, pode soltar o vídeo aí para nós? Nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto está em Mateus capítulo 28. Mateus 28 e o verso 18. Mateus 28, verso 18. Esse texto, são dois textos que nós vamos discorrer nessa noite. E muito interessante que eu dei como título aqui da nossa mensagem: os últimos conselhos de Jesus para os seus discípulos. Qual foram os últimos conselhos que Jesus deu para os seus discípulos? Nós vamos discorrer esse assunto aqui nessa noite. E esse conselho, ele chegou até os dias de hoje. Nós devemos permanecer nessa palavra até os dias de hoje. E vamos ler esse texto. E na Bíblia diz assim: é a grande comissão, o envio de Jesus. Mateus capítulo 28 e o verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado ou ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Essa palavra é maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele ordenou essa palavra sobre os discípulos. E nós o que somos? Nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos na mesma caminhada. Nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos. A propósito, o único livro da Bíblia que permanece assim em evidência, né? Nós estamos dando sequência nele, é o Atos dos Apóstolos. E vamos viver, estamos vivendo já o Apocalipse, né? Partes do Apocalipse, as profecias, mas o Atos dos Apóstolos nós continuamos. Nós somos os apóstolos, as ovelhas, os servos, os pastores, mestres, os doutores. Nós somos aqueles, as ovelhas. Eu sou ovelha. Estamos aqui na mesma caminhada como os apóstolos. E Jesus deu um dos últimos conselhos que Jesus passou, das orientações. Ele diz aqui que é ordenado, né? E eu destaquei dentro desse texto algumas partes aqui que é de extrema importância, que Jesus ele mostrou para os seus discípulos. Que o primeiro versículo diz assim: Jesus aproximou-se e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é para que não haja dúvida. Jesus ele é poderoso na terra, ele é poderoso no céu, e ele morreu, ressuscitou e vive para sempre. Ele é o nosso advogado fiel. Então ele disse: a autoridade está sobre os meus ombros. Eu sou o ressurreto de Deus. Ele não vai ser, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a redenção. A cruz e o inferno não pode derrotar. Jesus, ele é a salvação. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Todo-Poderoso de Deus aqui na terra. Jesus, ele deixou isso muito claro. Ele é a resposta. Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Ele deixou isso muito claro. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há governo sobre Cristo. Cristo é o Rei das nações, Senhor dos senhores. Então, sobre ele há autoridade sobre a morte. A morte não pôde vencer Jesus. Então toda a autoridade e o poder é dele. O inferno
não pôde vencer Jesus. As águas não pôde vencer Jesus. Ele caminhou sobre as águas. Certa vez, Jesus estava dormindo num barco e as águas estavam turbulentas. Pregamos isso semana passada, o Wellington. E as águas estavam turbulentas e seus discípulos acordou. Jesus, você não tem medo que nós perecemos? E Jesus disse: acalma-te, mar. Esse é Jesus. Jesus é aquele que chegou diante do túmulo e disse: Lázaro, saia para fora, nem a morte pode deter. Esse é Jesus, aquele que uma mulher que estava doente há muitos anos, 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, e essa mulher tocou na orla das suas vestes e dele saiu poder de cura. Esse é Jesus. Esse é o Jesus o mesmo, ele não muda, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a nossa salvação, e ele declarou isso. Ele simplesmente é, ele é a nossa salvação. Por ele nós somos salvos, através dele nós recebemos a redenção na cruz do Calvário. Não há céu sem Jesus, não há caminho para o céu sem Jesus. E ele disse mais, eu exalto aqui simplesmente Jesus, porque nós estamos aqui por causa dele, por ele, para ele, que foram feitas todas as coisas. E ele é o caminho, e ele é verdade, e ele é a vida. Esse é Jesus, o qual nós estamos seguindo e proclamando. E ele deu para nós. Eu já exaltei toda a grandeza, não tem mais. Tem muito mais, não tem como eu falar mais, porque é impossível descrever a grandeza de Jesus. Os livros não é o suficiente. Ele é o ar, ele é o ar que nós respiramos, ele é a vida, ele é a salvação. E ele deixou um recado no verso 19 que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. Essa é a grande comissão. Nós somos comissionados. Nós temos uma missão. Você tem uma missão. A igreja tem uma missão. Nós somos a igreja. Nós somos as boas novas de Cristo. Nós somos aqueles que vão anunciar. Aquele que anuncia é chamado de atalaia. Nós somos o atalaia de Cristo. A voz do céu aqui na terra é o povo que fala da palavra de Deus. E é você. Ide e fazei discípulo. Como? Ó Jesus, ide por todo mundo, fazei discípulo em todas as nações. Sabe, queridos, nós estamos a cada dia crescendo. A nossa igreja cada dia está recebendo novas pessoas, novas partes do corpo de Cristo. E você que está aí, cada um de você, tem aqui muitas pessoas, cada uma de você faz parte do corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E ele disse: ide, portanto, fazei discípulos. Nós estamos. Quando eu falo para vocês, convide alguém. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir a palavra de Deus? Tem alguém que você conhece que está carente, que está sofrendo, mas não sabe nem porquê? As pessoas acostumam a sofrer. As pessoas convivem com o sofrimento. É igual a história do sapinho. Se você colocar um sapinho dentro de uma água quente já, a água está fervendo, você jogar o sapo lá dentro, ele pula para fora. Mas se você colocar o sapo na água fria e colocar a água no fogo, ela vai esquentando aos poucos. Ele morre lá dentro. E assim é a vida das pessoas. Algumas pessoas estão acostumadas a morar mal, comer mal, viver mal. Viver mal. Está dominada pelo o estado da maldade. Ela não consegue perceber. Não é porque ela é ruim, não. É porque às vezes as forças já foram embora. Um
casamento mau, um mau relacionamento, uma convivência dentro de casa totalmente fora de um padrão de convivência harmônica, um padrão de convivência feliz. Porque o lugar melhor que a gente deve ter é dentro da casa da gente, não é verdade? Dentro da nossa casa não é o melhor lugar que a gente tinha de estar. E às vezes tem pessoas que estão sofrendo. Dentro das casas não tem paz. E essas pessoas, elas necessitam do Espírito Santo de Deus entrar na vida delas. Elas necessitam de ouvir as boas novas de Jesus. E não sabe lidar com as grandes dificuldades que aparecem. Porque às vezes está andando sozinho. As pessoas estão andando só. Elas não sabem que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus pode mudar a vida delas. Eu coloquei no Facebook hoje à tarde um pequeno texto que eu ouvi aí desses dias, pela manhã. E o texto que eu coloquei dizia o seguinte: a fala que eu falei, que eu proclamei lá no Facebook foi a seguinte: existem pessoas que precisam de um milagre, que necessitam de um milagre. Existem pessoas que merecem um milagre. Tem pessoas que precisam, tem pessoas que merecem, mas o milagre, ele é para a pessoa que tem fé. Está me entendendo? Às vezes você está necessitado de um milagre. Você necessita que a sua casa seja mudada, que a sua conduta seja transformada. Você está vivendo um inferno, está vivendo um caos, um monte de coisas ruins acontecendo uma atrás da outra. Mas você precisa de Jesus. Você precisa de ter a fé. E a outra merece. Você está tudo certinho, você está merecendo o milagre. Mas o milagre não é pela necessidade, não é pelo merecimento. O milagre é pela fé. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia é muito clara. Nós precisamos movimentar dentro de nós a nossa fé. Simples assim. Precisamos ter fé. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra maravilhosa. Existem pessoas que estão mortos espiritualmente, mortos com a esperança. Aí Jesus veio e joga a luz na escuridão e traz um novo tempo para as nossas vidas. E você pode viver isso. Essa coisa divina, essa celebração divina, ela pode entrar na tua casa. Ela pode entrar dentro de você e fazer morada. Tem coisa melhor para nós junto de Jesus, caminhando na presença dele. E ele diz mais aqui no verso 20 desse mesmo texto, Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É isso que nós temos feito aqui, ensinar. Você vai ganhar a pessoa, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas, anunciai que tem coisa boa acontecendo no céu, referente a você, que é através da fé. E ele diz aqui, ensinando a guardar todas essas coisas. A guardar o quê? Aquilo que nós aprendemos. Eu falei isso aqui semana passada. Nós aprendemos, ouvimos repetidas vezes, mas às vezes não aplica. A aplicação que está fazendo falta. Nós aprendemos sobre a fé, nós aprendemos sobre a oração. Agora resta o quê? Aplicar. Você passou pela escola,
Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus. Depois que Jesus foi com eles, ensinou. Teve uma vez que Pedro foi orar por um garoto que estava doente, enfermo, e o menino não ficou curado, não ficou liberto. Aí ele chamou Jesus: eu não estou dando conta de orar por esse menino, que ele seja liberto. E Jesus falou: homens de pouca fé. Então, nós temos que colocar em prática daquilo que nós temos recebido da palavra de Deus. Ela é importante. A palavra de Deus é o nosso caminho, onde nós vamos andar e obedecer e fazer o que está aqui. E eu disse pela manhã uma coisa interessante que eu tenho percebido aqui. No começo da pandemia, nós fizemos aí uma arrecadação de alimentos e guardamos ali na despensa da igreja. A Magna é responsável em arrecadar esses alimentos e guardou. Veio passando os dias, nós esperando algumas pessoas que carecessem dessa ajuda. Fizemos ali um estoque ali, porque imaginamos que poderia a coisa ficar descontrolada, né? E percebemos que as coisas estavam andando bem. Mesmo com tantas notícias ruins, as coisas aqui estavam indo bem. E eu pedi a pastora e a Magna para olhar como está a data das coisas que estavam ali. Estavam boas, não estava vencida. E nós não estávamos precisando. Ninguém aqui da igreja estava precisando de alimento, de ajuda, desse tipo de ajuda. Eu procurei um pastor amigo, ele trabalha com muita obra social, ele mora aqui na cidade, então ele conhece muita gente, mexe com muitas comunidades e trabalha na prefeitura, então ele localiza bem onde tem a necessidade. Eu chamei, a pastora chamou eles aqui, eles levaram o carro cheio de roupas, 2 sacolas de roupa grande, e muitos alimentos foram levados para tirar do estoque, para não estragar e atender a necessidade de quem precisa. Acho que ele levou para alguma instituição de caridade, ficou combinado assim. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos sendo guardados, estamos sendo sustentados, mesmo em meios a um tempo difícil. Deus tem cuidado de nós. E eu lembro de uma promessa que nós teríamos o suficiente para nós e para os outros. Nós teríamos tanto que nós poderíamos ajudar o próximo. Esse é o princípio do Evangelho. Não esperar estragar, é doar. Doar. Esse é o princípio do Evangelho. Fazer aquilo que está ao seu alcance. E isso alegra muito meu coração, que mesmo em meio a tanta dificuldade, todos aqui da nossa igreja estão bem alimentados, bem protegidos, bem guardados. E esse foi um ano difícil. No começo do ano teve muita chuva, desabamento, chuva. E em todas as coisas vem a pandemia também, e coronavírus, e chuva demais, e desabamento. Em todas as coisas Deus tem nos guardado e nos protegido. Nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tem alguém aqui que não almoçou hoje? Tem alguém que não tomou um banhozinho aqui hoje? Tirando eu, todo mundo tomou banho, né? Amém. Todo mundo tomou banho, eu tomei também. Tá vendo como Deus tem cuidado de nós? E nos mínimos detalhes, às vezes a gente não percebe. Tem gente prosperando no meio dessa pandemia. Eu fui visitar um casal semana passada, ele me levou na construção, uma construção linda, uma casa linda que eles estão fazendo, já está no ponto de laje. Gente, no meio dessa pandemia tem pedreiro trabalhando lá e eles prosperando.
trocou de carro, trocou de moto, e faculdade que está portas abrindo, e trabalho que está renovando. Em todas as coisas Deus tem nos abençoado. Caiu o comércio, mas nós estamos sobrevivendo. Deus é bom em todo o tempo. Deus tem nos guardado. E um dos segredos, presta muita atenção no que eu vou te falar. O segredo da prosperidade é o sentimento de gratidão. Repita comigo: gratidão. Bem forte: gratidão. Gratidão. Seja grato. Aprenda a ser grato, principalmente a Deus e as pessoas também. E para fechar esse pequeno início do texto aqui, ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que maravilha. Aí às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Às vezes a gente acha: Deus não me abençoa. Às vezes você se sente desprotegido, abandonado. Às vezes as coisas estão difíceis, não está dando certo. Uma coisa dá errada e dá outra errada, dá outra. Mas Jesus está conosco. Ele prometeu até a consumação do século. O século não foi consumado. Jesus está com você. Ele está para voltar. Mas Ele deixou o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Ele é o fiel consolador. Entenda isso. Guarda isso. Entenda e guarda. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está na pessoa do Espírito Santo. Jesus está. Você não está sozinho. Então acione Jesus. Nós somos irmão de Jesus, né? Nós somos adotados por Jesus. Nós somos irmão de Jesus. Ele fala assim: nós somos filhos de Deus, adotados em Jesus. Não é verdade? Enxertado em Jesus. Então nós somos irmão de Jesus. Nós podemos chamar o nosso irmão mais velho: Jesus, me ajuda aqui. Espírito Santo, meu consolador. Jesus, meu advogado. Jesus, meu redentor. Você não está só. E nós podemos observar o cumprimento dessas promessas em nossas vidas. O quanto nós estamos sendo abençoados. E vem a dificuldade, mas vem a saída. Vem a dificuldade, mas vem a ajuda. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedor por meio daquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Bendito seja essa palavra. Querido, põe aí para mim Lucas capítulo 6 e o verso 46. Lucas 6, 46, para nós encerrarmos. Eu não vou alongar muito nessa mensagem, mas queremos falar sobre dois fundamentos aqui também. Lucas capítulo 6 e o verso 46. Quem encontrou, leia na sua Bíblia, eu leio aqui no telão. A palavra diz assim: por que me chamas de Senhor e não faz o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Para aí um pouquinho. Vou ler novamente o verso 46, que diz assim: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Sabe, queridos, eu percebo que esse texto nos aponta para o servo obediente. A raiz de ser um cristão, a raiz de ser um seguidor de Cristo, ela parte de um princípio que é a obediência. Se nós obedecermos a palavra de Deus, e tem um texto que diz assim, João 14, né? Que fala assim: se vós permanecerdes em mim
eu permanecerei em vós. Se minhas palavras permanecerem em ti, ele permanecerá em nós. Olha que maravilha que é essa palavra. Por que você me chama de Senhor, mas não faz o que eu te mando? Ou não faz o que eu te mando mesmo? Ele faz uma pergunta. Às vezes você está dentro da igreja, chama Senhor, mas não obedece. Ouve a palavra de Deus, ouve os ensinamentos, mas não coloca em prática. Aí está a diferença daquele que segue e pratica. É gratidão a Deus. Realmente ter um coração grato e transformado. Você é dono da sua ciência, da sua mente. Eu não posso pregar um evangelho com você, para você e com você, de loucuras. Eu ficar te fazendo um montão de promessa na beira do altar, onde são promessas vazias, porque a profecia verdadeira, ela se cumpre. E eu digo para você, a profecia verdadeira para a sua vida hoje, seja obediente à palavra de Deus. Porque Jesus aqui falou, olha, 2 fundamentos. Por que você me chama de Senhor? Se eu sou o seu Senhor, por que você não me obedece? Nós reclamamos do comportamento de Deus. Às vezes nós reclamamos do comportamento. Oh Deus, o Senhor não me abençoa, o Senhor também é mau. Tem pessoas que não entendem e vai continuar sofrendo. Nós temos esse sentimento. O bom filho não é a alegria da mãe. O bom filho dá prazer ao pai. É a mesma coisa Deus. Você dá alegria no céu, você provoca alegria no céu. Você é um servo que dá alegria. Me chama de Senhor, mas não me obedece. Vem na igreja, aceita Jesus, mas não me obedece. Mas não anda nos meus caminhos, não anda nos meus ensinamentos, e não anda nos meus preceitos, e não anda naquilo que eu te ensino. Tu me entende? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei como ele é. Olha bem, aquele que ouve e pratica. Por essa razão, a gente encontra tantas pessoas dentro das igrejas há tantos anos, e a vida dela é a mesma coisa. Não mudou nada. Continua com a mesma fala, com as mesmas atitudes, com as mesmas misérias, com os mesmos pecados. E a Bíblia diz, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Obedecer todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, porque estava bem construída. Você tem construído os seus alicerces? Como estão os seus alicerces da fé? É extremamente importante os nossos alicerces da fé. Não podemos ser uma raizinha de alface. A raizinha de alface, você pega assim e puxa, sai a alface. Nós temos que ter raízes profundas. Raiz profunda no Evangelho. Raiz de conhecimento, não de loucura. Não de ficar doidão. Mas ter ciência, entendimento das coisas. Um princípio é obedecer. Obedecer a Deus. Esse é o princípio. O outro princípio, ser grato. O outro princípio, ter fé. Crer que Deus, Ele está conosco e que o Espírito Santo habita em nós. As coisas vão começar a acontecer. Tem pessoas, não tem pessoa, todos aqui
não são só alguns, todos que estão conosco, já tem um tempo, estão colhendo resultados, benefícios, que benéficos para a sua vida, porque pratica aquilo que está sendo ensinado. Todo aquele que obedece, o filho obediente traz alegria, e você obediente à palavra de Deus, todas as áreas da sua vida serão transformadas. Então, quando eu vejo pessoas, muitos anos dentro da igreja, com os mesmos pedidos: ah, pastor, ora por mim, ah, pastor, estou passando isso, estou passando aquilo, não consegue firmar os seus pés. Mas você vai colocar, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, a pessoa só ouve de Deus quando vem no culto. Você vai chegar na casa da pessoa, ao invés de você ouvir uma música que traz paz, que traz um ambiente saudável, está ouvindo tudo enquanto é porcaria, que não é para nós. Aí liga a televisão, está assistindo tudo enquanto é tipo de coisa que não é para nós. Então, ela se contamina. Tem coisas boas na televisão, tem músicas boas para ouvir. Você precisa peneirar, você precisa ser seletivo. O ambiente externo, ele pode destruir você. As suas amizades, tem amizade que não é para você. Tem gente que você tem que deixar para lá. Tem gente que não pode fazer parte da sua vida. Existem pessoas que você tem que riscar ela da tua vida. São pessoas que te levam mal. Só ora por elas. Ó Espírito Santo, abençoa, cuida, regenera. Não sou eu que vou fazer esse trabalho, é o Espírito Santo. Não tem jeito. A salvação, entenda, é individual. Não tenta resgatar não, que você não dá conta. Só se Deus entrar no meio. A salvação é individual. Um cego não guia outro cego. Anos e anos dentro da igreja, vivendo a mesma vidinha. Não muda, não melhora. Quando Jesus ele entra em nossas vidas, e nós construímos a nossa casa com os fundamentos certos, com os alicerces certos, quando vier a tempestade, nós não seremos abalados. Por isso que a gente às vezes vê tantas pessoas desviadas. Existe hoje um histórico de pessoas que estão desigrejadas, pessoas que estão desanimadas com a igreja, que ficaram frustrados dentro das igrejas. Por quê? Receberam promessas que não foram cumpridas, votos que não foram cumpridos, espoliadas, seus recursos financeiros foram todos tirados, compradores de bênção. E não é pelo dinheiro, Deus te abençoa pela fé. Não é pelo seu dinheiro, é pela sua fé. Não é pelo seu dinheiro, é pela sua fé, entenda isso. E a gente vê tantas pessoas frustradas: eu comprei essa bênção no altar e ela não chegou, ou recebeu muitas promessas e profecias que não se cumpriram, e aí não voltam mais. Tem um evangelho sendo pregado, e que não me interessa muito sobre ele, mas tem deixado aí pelas ruas um exército de pessoas feridas, um exército de pessoas feridas, muitas falácias, muitas histórias e pouco de Jesus. Se não tiver Jesus, se não tiver o Filho, se não tiver o Pai, se não tiver o Espírito Santo, não dá. E o texto diz: aquele homem que fez a sua casa sobre a rocha, esse é o que foi abençoado. Ele teve fundamentos e aplicou os fundamentos e entendeu. Mas 49, o verso 49 do capítulo 6 de Lucas: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Grande é a ruína quando nós não temos alicerce.
nós fazemos planos errados. Olha um alicerce. Às vezes nós somos pegos pela emoção. E a emoção, ela é um fator de risco. A gente faz muita coisa pelas emoções. Nós devemos... Por isso que quando a pessoa fica mais amadurecida, mais experiente, a tendência dela é errar menos. E os jovens, quando eles são jovens, né? Os jovens, eles têm dificuldade de entender isso. Entram em dificuldades por causa esse entusiasmo todo. O entusiasmo, ele joga a gente no buraco às vezes. Muito entusiasmados, não tem alicerce, não tem firmeza. Eu estou ganhando tanto X, dá para me comprar um carro. Agora eu vou comprar um carro. Carro tem gasolina, carro tem imposto, carro tem manutenção, e a boleta está chegando, e aí dá problema. A gente vê tantos desses detalhes por aí. Eu vou comprar uma casa. Você olhou seu salário, você dá para comprar em casa? Eu vou comprar com a fé. Com a fé inconsequente, vai te trazer problema. Nós temos que ser cristãos racionais, inteligentes. Você vê tantos cristãos envolvidos em tanto problema, e aí a vida deles vê aquele bololô de coisas ruins. Vou trocar de esposa. Agora tá moda dentro da igreja, dentro das igrejas. Tá ruim, vou trocar. Você vai trocar de problema. Vai trocar de problema. Tudo isso porque não obedece a palavra de Deus. Entram em ruínas. E diz aqui, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. Arrojando o rio contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a sua ruína. Grande é a ruína. Às vezes nós ficamos emocionados demais, querendo coisas demais, e desafiando a fé irresponsável. A fé tem que ser responsável. A fé é responsável. Fé é mover para o céu, mas ela acontece sinais na terra que move para o céu. E o primeiro sinal é obediência a Deus. Obediência, gratidão e fé. Obediência, gratidão e fé. Firma seus passos, firma suas raízes na terra boa. Certamente, obedecendo a palavra do Senhor, nós vamos vencer. Nós já somos vencedores, não só vencedores, mais do que vencedores. Eu quero orar com você. O que eu tenho para falar para você essa noite, fica por aqui. Levante, fique de pé, vamos orar ao Senhor.